Salve Maria. Primeiro domingo da Quaresma. Buscai a justiça do reino. Rezemos hoje pelas seguintes intenções: pelo descanso eterno de Valdir Augusto dos Santos, Pedro Francisco dos Santos, Maria das Dores, por todas as almas, Geralda Naves de Melo, Aparecida Ferreira de Melo, João Lourdes de Melo, Carlos Fernando Linhares de Carvalho, Camilo José da Costa, Ceciliana Aparecida Arriel, Tiago Mata, Joana Dark Mata, Antônio Eurípides Mata, Homero Mata, Manuelina Rosa Mata, Maria de Lourdes Mata, Tatiane Aparecida Silva, João Alves da Silva, Gabriel Alves de Andrade Silva, Maria da Conceição Duarte, Helena Mercês, Ana Paula Rodrigues, Ana Cândida, Sebastiana Matusalém, Meire, Francisco Carlos dos Reis, Ieda Batista Maia, Júnior Maia, Carmen Esther Maia, Lélio Maia, Dinorá Ferreira Rodrigues, pela saúde de Ivanilde Paulo e pelo aniversário de Henrique Pereira. Também pelas almas de Lázaro Ângelo Carvalho, William Castro Rezende, Vitória Castro Rezende, Alcides Rezende, Joel Carvalho, Noel Maia. Na liturgia de hoje, Jesus, vencedor das tentações, chama-nos também a vencermos as tentações que se apresentam a nós e que, quando ouvidas, são causas de muitas injustiças. A Quaresma é o tempo oportuno para abrirmos os olhos e percebermos que a injustiça de nossa sociedade é fruto do acúmulo de bens, da busca de prestígio, da concentração do poder, enfim, do egoísmo dos homens. Mas Jesus, que veio para realizar a justiça do reino, nos convida para que sejamos fortes e, em oração, vençamos os desafios do mal. Que a participação nesta celebração nos abra a proposta do Senhor. De pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja
Cristo. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta Eucaristia, neste início do tempo quaresmal, quando celebramos o primeiro domingo da Quaresma, convidados a fortalecer a nossa fé, a nossa espiritualidade, para que diante das tentações não cedamos a elas, mas permaneçamos firmes no caminho do Senhor. Seja esta Eucaristia a oportunidade de renovar e revigorar a nossa fé. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus, os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Além das intenções mencionadas, rezemos também nesta Eucaristia por todo o clero de nossa diocese, uma vez que nesta semana, de segunda a quarta-feira, realizaremos a nossa peregrinação anual, nos preparando também para bem celebrar a Páscoa. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar.
a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis. Do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto. Comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós.
coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só. Pois, a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito,
como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para a situação de justiça. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vivenciando este tempo da Quaresma, tempo de olharmos para nós, refletirmos nossa vida, o nosso seguimento de Jesus, se estamos verdadeiramente refletindo a imagem de Deus ou se a nossa imagem está desfigurada ou embaçada. E justamente isso se dá por causa do pecado. O pecado nos leva a nos distanciar de Deus. E o que é o pecado? A desobediência à vontade de Deus.
Todas as vezes que desobedecemos a Deus, caímos no pecado, nos fechamos em nós mesmos, porque a desobediência a Deus significa que estamos olhando mais para nós, para a nossa vida, para as nossas escolhas, do que estar atentos àquilo que Deus espera ou pede de cada um de nós. E justamente nesse contexto, quando olhamos para a primeira leitura do livro do Gênesis, vemos que Deus cria o homem e a mulher do pó, como esta criatura que depende do seu Criador, mas que não deveria em momento nenhum se preocupar, porque Deus lhe proveria em todas as suas necessidades. E justamente este Deus que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, o dotou de liberdade. A liberdade de escolher entre a vontade de Deus e a sua própria vontade, o caminho do bem ou o caminho do mal, sabendo que ambas escolhas há consequências. E justamente quando Deus dá ao homem e à mulher a possibilidade de se alimentarem de todas as árvores do jardim, menos daquela que estava ao centro, mais do que uma realidade, é uma imagem para nos dar a percepção da liberdade que Deus dá ao homem e à mulher, de fato confiarem no seu Criador e dele dependerem e nada lhes faltar, ou se deixarem levar pela sua própria vontade. É nesse contexto que percebemos a influência do mal, representado aqui pela serpente, que tenta a mulher e o homem a desobedecer ao Senhor. E justamente a serpente faz isso de uma tal forma que eles não percebem a consequência daquilo que irão fazer. E quando desobedecem, dão lugar no seu coração para o mal, fazendo com que assim, envoltos do mal, também tenham o olhar da maldade. Sentem vergonha diante daquilo que fizeram na desobediência ao Senhor. Por isso, vemos, meus irmãos e irmãs, que de fato, se o ser humano não segue os caminhos do Senhor, cabe-lhe a dor, o sofrimento, o distanciamento de Deus. Quando ele de fato manifesta a sua fidelidade e bondade ao Senhor, com certeza ele tem a força, a serenidade para vencer as realidades exigentes da vida. E justamente, irmãos e irmãs, quando olhamos para o Evangelho, vemos que Jesus também é tentado no deserto pelo mal, pelo demônio. E justamente neste tempo de tentação, Jesus, diferentemente de Adão e Eva, manifesta a sua fidelidade ao Pai, não cede à tentação. E é interessante percebermos que a cada tentação sofrida por Jesus, ele resiste à tentação através das Escrituras. E aí percebemos Jesus responder ao demônio: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também ele vai dizer: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Ao olharmos para este Evangelho, das tentações de Jesus, simbolizam justamente não só as tentações vividas por ele ao longo destes 40 dias e noites, mas também ao longo de todo o seu ministério. E Jesus vai resistir às suas tentações por causa da sua intimidade com Deus, na escuta das Escrituras, que para ele são a sua arma contra a tentação, contra o poder do mal.
Por isso que quando olhamos para o Evangelho e percebemos as tentações de Jesus, somos convidados a olhar também para a nossa vida e reconhecer que a todo momento somos tentados a fazer o mal que não queremos e o bem, e deixar de fazer o bem que queremos. E nesse contexto, irmãos e irmãs, é necessário percebermos que a grande armadura contra a tentação, contra o poder do mal na nossa vida, é a vida de oração, é a escuta e a vida orante a partir da palavra de Deus. Pois à medida em que Deus nos fortalece na sua palavra, no seu corpo e sangue, nos nossos momentos de oração pessoal, consequentemente nos tornamos menos suscetíveis ao agir do mal em nossa vida. Daí percebermos, irmãos e irmãs, que de fato, ao vivermos o tempo da Quaresma, somos convidados a reconhecer que nem sempre somos tão fortes ou resistentes à tentação, ao poder do mal. Nem sempre somos tão obedientes à vontade de Deus, porque nem sempre Deus está em primeiro lugar em nossa vida. Vamos deixando Deus ocupar outros lugares, se ainda sobra tempo. E consequentemente, quanto menos tempo Deus ocupa em nossa vida, mais este lugar será ocupado pelo poder do mal. Por isso é muito melhor, meus irmãos e irmãs, preenchermos a nossa vida com Deus, para que o mal não ocupe este lugar e nos leve a nos distanciar daquele que verdadeiramente é o sentido maior de nossa vida. Porém, como também nos lembra a liturgia da palavra neste primeiro domingo da Quaresma, diante deste pecado que abunda na vida de Adão e Eva, na vida da humanidade, a graça de Deus superabundou, porque Jesus, aquele que se fez em tudo obediente ao Pai, ao dar a sua vida na cruz por nós, nos redimiu, ensinando-nos também a sermos obedientes ao Pai. E por isso, na oração do Pai Nosso, que Ele nos deixou e ensinou, está lá, onde rogamos a Deus que seja feita a vontade dEle na terra e no céu. Justamente para percebermos, irmãos e irmãs, que o caminho para vencermos o mal é a escuta da palavra, a obediência à palavra de Deus, para que assim, perseverando no caminho de Jesus, a verdadeira luz, não caminhemos no caminho das trevas. Por isso, como salmista, somos convidados a rogar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, diante de nossas fragilidades, diante de nossos pecados, porque muitas vezes o mal é tão astuto que ele vai nos dominando sem que nós percebamos. Gosto de comparar o poder do mal quando muitas vezes, para quem usa óculos como eu, nós vamos perdendo a visão, mas não percebemos que estamos perdendo. O dia que resolvemos ir no oftalmologista e fazemos o exame e se percebe de fato que precisa-se do óculos, quando se coloca o óculos é que de fato a gente percebe o quanto a gente enxergava mal. E assim é o pecado na nossa vida. Ele vai nos dominando aos poucos, ele vai tirando a nossa visão da presença de Deus aos poucos, e nós, sem percebermos, vamos nos distanciando de Deus, até o dia em que, caindo em nós mesmos, reconhecemos o nosso pecado e buscamos a misericórdia de Deus. Buscamos o sacramento da confissão, e aí percebemos de fato o quanto estávamos imersos no pecado e o quanto, experimentando a confissão,
ou a misericórdia do Senhor, nos tornamos mais leves e a nossa visão consegue de fato perceber o mundo a partir do olhar de Deus, o olhar do amor, da misericórdia, da compaixão, da solidariedade, ajudando-nos assim no ver melhor a realidade da vida, afastarmos-nos de tudo aquilo que nos impede de nos aproximar do Pai. Por isso, irmãos e irmãs, diante deste Cristo que assume a nossa humanidade, que nos ensina a resistir às tentações e que se transformou para nós em canal da graça e da misericórdia do Pai, possamos assim também, neste tempo de maior oração, de maior proximidade com Deus, reconhecermos nossos erros, nossos pecados, experimentarmos a bondade de Deus, para que possamos viver com maior leveza, com maior serenidade, o caminho que nos leva ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiemos na proteção do Senhor e, alimentados por sua palavra, elevemos a Ele nossas preces, dizendo: Senhor, ouvi e atendei a nossa prece. Fortalecei, Senhor, a nossa Diocese de Oliveira, especialmente o seu clero, que fará a sua peregrinação quaresmal. Dai-lhe perseverança e força para que continue em sua missão evangelizadora. Senhor, ouvi e atendei a nossa prece. Iluminai, Senhor, os nossos governantes. Fazei que tenham atenção para com os desabrigados, promovendo políticas públicas que garantam a todos o direito e a dignidade da moradia. Senhor, ouvi e atendei a nossa prece. Conduzi, Senhor, a nossa sociedade em busca de justiça. Fazei que possamos trilhar um caminho de humildade e desapego dos bens materiais e do poder mundano. Senhor, ouvi e atendei a nossa prece. Protegei, Senhor, toda a nossa comunidade paroquial. Fazei com que tenhamos força e fé para afastarmos as tentações da atualidade de nossa vida, vencendo o mal que nos assola. Senhor, ouvi e atendei a nossa prece. Senhor nosso Deus, confiantes em vossa misericórdia e no desejo de sermos melhores, vos pedimos: ouvi e atendei nossas preces por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqueles que ainda não fizeram a oferta do seu dízimo poderão colocar o mesmo cesto à frente do altar ou através da chave Pix que consta nos bancos da matriz.
irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Nós os pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e, desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com hino de louvor, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Pai onipotente, louvado sois por vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a palavra de salvação para a humanidade, a mão que estendeis aos pecadores e o caminho pelo qual nos é concedida a vossa paz. Quando vos abandonamos por nossos pecados, vós nos reconduzistes à reconciliação por vosso Filho, que por nós entregastes à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. E agora, celebrando a reconciliação que Cristo nos trouxe, vos pedimos: santificai estas oferendas pela efusão do vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Antes de dar a vida para nos libertar, estando à mesa, Jesus tomou o pão em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, naquela noite, ele tomou o cálice da bênção em suas mãos e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Fazendo, pois, memória da morte e ressurreição do vosso Filho, que nos deixou esta prova de amor, nós os oferecemos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pai Santo, neste banquete salvífico, suplicantes vos pedimos, aceitai-nos também com vosso Filho e dai-nos o seu Espírito, para que nos liberte de tudo que nos separa uns dos outros. O Espírito nos una num só corpo. Ele faça da vossa Igreja sinal de unidade do gênero humano e instrumento da vossa paz, e nos conserve em comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo Miguel e nosso Bispo coadjutor Antônio, os bispos do mundo inteiro e todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Ó Pai, que agora nos reunistes à mesa do vosso Filho, congregai-nos também na ceia da comunhão eterna, nos novos céus e nova terra, onde brilha a plenitude da vossa paz, junto com a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e todos os santos, os nossos irmãos e as pessoas de todos os povos e línguas, que morreram na vossa amizade, em Cristo Senhor nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a vossa messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-o forte e perseverante na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal e religiosa que lançais nos corações dos jovens. Essa graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora da Piedade, São Sebastião, São José, Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Sentados por um instante. Na próxima quinta-feira teremos a missa normalmente às 19 horas na Capela do Rosário. Sexta-feira, 5h30 da manhã, a caminhada penitencial saindo aqui da Matriz em direção à Vila Vicentina, onde teremos a Santa Missa. Não teremos as confissões à tarde e nem a missa à noite. Teremos apenas das 17h30 às 18h30 o momento da adoração ao Santíssimo. Às 19 horas na sexta-feira haverá via sacra no bairro da Tamara da Rosângela. Responsáveis de conduzir, ministros extraordinários, Conselho Econômico, Pastoral Vocacional e vicentinos. Próximo sábado, missa normalmente na Capela dos Fagundes, às 18 horas. No domingo, os horários normais. Aqui na Matriz, às 9 e às 18 e às 16 horas na Guarita. Aquelas famílias que desejam batizar os seus filhos no mês de abril, deverão fazer a inscrição no próximo domingo, após a missa das 9 horas da manhã. A paróquia está promovendo uma ação entre amigos para a aquisição de uma geladeira e um turíbulo para ser usado nas celebrações, no valor de R$10, concorrendo a um fogão de 4 bocas e um Pix no valor de R$500. Os interessados em colaborar poderão adquirir o seu bilhete com os membros do Conselho Econômico de nossa paróquia. O motivo da realização desta rifa é que, diante destas duas necessidades e para mantermos a reserva da paróquia, para que no meio deste ano possamos fortalecer o piso ou o teto dos cômodos aqui à frente da matriz, uma vez que
precisa ser resolvido esta situação. Então, diante desta realidade, estaremos aí promovendo esta ação entre amigos para termos o necessário para o início desta obra no meio deste ano. Então, agradecemos a todos os que puderem colaborar. Lembramos também as famílias que têm crianças que completam 7 anos neste mês, até este mês de março, que ainda não fizeram a inscrição para a pré-eucaristia, que tem ainda até quarta-feira desta semana. Poderão procurar a Flávia em sua casa para fazer esta inscrição. E no próximo domingo, às 9 horas da manhã, teremos a missa com a abertura da catequese. Então, todas as crianças catequizandos são convidados a participar. Fiquemos de pé, voltados para a imagem de Nossa Senhora das Graças. A ela, roguemos a sua proteção por esta semana que se inicia, nossos trabalhos, famílias e necessidades. Ave Maria, cheia de graça, Nossa Senhora das Graças, São José, como dissemos, de segunda até quarta-feira o clero fará sua peregrinação anual. Aqueles que quiserem acompanhar na TV Aparecida, na missa das 9 horas da manhã, terça-feira, contará com a presença dos bispos e do clero de nossa diocese. Aqueles que quiserem poderão acompanhar a transmissão desta missa com a participação dos padres e bispos e diáconos da nossa diocese de Oliveira. Acolhamos a bênção final. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Desça, Senhor, sobre o vosso povo copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança, na tentação confirme-se a virtude e lhe seja concedida a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite e uma abençoada semana.